Pessoal, bom dia. Vamos começar porque eu não quero atrasar a programação dos demais palestrantes, né? Eu sei que às 8 da manhã não é fácil para ninguém, ainda mais nessa região do centro, né? Mas vou começar me apresentando a vocês. Eu sou a professora Samantha Cury Crepaldi Dufner, já trabalho com o professor Júlio Sanches há algum tempo, sou professora de Direito Civil há mais de 20 anos, leciono em algumas universidades, em cursos preparatórios para a OAB e em pós-graduação também. E tenho especialização na área de Direito Imobiliário e Registral, inclusive o Marcos Kikunaga, que esteve aqui ontem, foi meu professor, tá? E tenho mestrado em Direitos Humanos Fundamentais. Vim aqui hoje com uma missão muito interessante, para ensiná-los um pouco mais sobre posse. Posse, que é um instituto que é apaixonante. As pessoas pouco conhecem a respeito de posse e fazem uma leitura totalmente equivocada porque a confundem com a propriedade. A primeira questão que eu digo, nós precisamos estudar a posse comparativamente à propriedade, mas são duas realidades completamente distintas. Em verdade, o profissional do direito tem no instituto possessório, um instituto que na doutrina nós chamamos de sui generis. O que é isso? Nada tem a cara da posse. Só a posse é como a posse. Só ela consegue ter as características de agilidade, de proteção e de defesa a partir de uma situação que não precisa ser documental, mas pode ser a partir de um exercício de fato. Gente, isto é único. Para que vocês tenham ideia disso, a posse é o único instituto na lei que admite a defesa com as próprias mãos. Nós podemos fazer legítima defesa da posse? Isso só por causa da posse. Então, eu vou ensiná-los, porque esse é um congresso com viés prático, a manejar adequadamente as ações possessórias. Vou ensiná-los a dar o devido valor ao instituto da posse. E para isso, nós precisamos mergulhar profundamente no Código Civil. E é através da classificação. E professora, classificação é coisa chata, né? É não, gente. Quer ganhar uma possessória? Vocês têm que aprender a classificar posse justa, injusta, violenta, precária, clandestina, de boa fé ou não. Isso importa em liminares, isso importa em pedido indenizatório, isso importa em ganhar uma ação. Enquanto que a propriedade, que só se prova pelo registro, vocês já sabem disso, a propriedade, você vai ficar discutindo anos a fio, porque as demandas que envolvem propriedade não são rápidas. Onde que você resolve o problema do cliente? É na ação possessória. Ela é ágil, ela permite a retirada do bem na posse de quem está injustamente com ela, ela permite a satisfação da pessoa antes e independentemente da discussão da propriedade. Então vamos aprender adequadamente a manejar a posse, que através dos contratos do direito imobiliário, vocês ficarem discutindo muito tempo, entra com uma processória. Lá na questão de propriedade, que vocês vão ter que ficar discutindo porque não tem uma tutela antecedente e vocês precisam de uma providência, entra com a possessória. Ela é realmente uma cartada e tanto. Então vamos começar entendendo a posse sob um viés novo e constitucional. Primeira coisa que a gente tem que entender é a mudança de paradigma que nós tivemos entre o Código de 16 e o Código de 2002. No Código de 16, um código de inspiração do direito romano, ele era absurdamente egoísta. Egoísta mesmo. A visão era, poderoso era o homem que era dono da terra. Poderoso era o homem que tinha a propriedade. O valor dele estava nas coisas. Tanto que os direitos da personalidade, os direitos da pessoa, nem estavam naquele diploma. Então, era uma visão onde o dono da propriedade privada podia praticamente tudo dentro do seu pedaço. Podia tudo e ele colocava esta vontade contra terceiros
E o Estado pouco adentrava porque ele respeitava a propriedade privada, onde ele era rei e ele fazia absolutamente tudo o que ele desejava. Isso mudou radicalmente por inspiração constitucional. A Constituição Federal nos trouxe um instituto que se chama função social. A função social, ela não é só dos contratos, ela não é só da propriedade, ela não é só da posse que eu vou ensinar hoje, é função social do direito inteiro, tá? Direito todo. Existe até doutorado hoje que traz como tema e linha de pesquisa a função social do direito. É por causa dessa história de função social que nós tivemos que fazer uma releitura do Código Civil. O Código Civil de 2002, ele veio flexibilizando os institutos de direito privado. Nesse sentido, a propriedade privada continua sendo um direito fundamental, uma cláusula pétrea do artigo 5º e uma garantia do cidadão. Mas ele não é mais rei dentro do seu pedaço. Ele não pode fazer tudo que ele quiser. Ele não pode impor a vontade dele contra os interesses do Estado e os interesses da sociedade. Isto é função social. Hoje ele tem limites. Limites, por exemplo, nas normas ambientais. Limites, por exemplo, nos interesses econômicos, artigo 170. Limites, por exemplo, nas regras de planejamento urbano do plano diretor. Então, por causa disso, nós temos que entender que o Código Civil mudou. A interpretação das normas que envolvem a propriedade e a posse são diferentes. Hoje, o proprietário é dono do seu pedaço, mas ele não pode absolutamente tudo por conta da função social. E eu vou terminar esta palestra explicando aos senhores exatamente o que é função social. Por hora, vamos começar com posse, ok? Então, primeira coisa, vamos localizar a matéria. Onde está o Instituto da Posse? Ele está dentro do livro do Direito das Coisas. O que é direito das coisas? É aquela relação onde um sujeito ativo, que é chamado de dono, ele tem uma relação de domínio, de poder e de sujeição com uma coisa que tem corpo e que tem valor econômico. Essa é uma relação, como eu aqui com essa cadeira. Olha, isto é uma relação típica do direito das coisas. Todos os institutos que lá estão, eles implicam nessa relação. Eu estou agindo como dona, com características de dona, com exteriorização de dona, estou agindo como possuidor, inclusive. E eu estou numa relação de poder sobre uma coisa que é um objeto, bem móvel. Podia ser bem imóvel ou qualquer outro que tenha expressão econômica. Pergunto aos senhores, existe sujeito passivo numa relação de direito das coisas? Resposta, sim. Todas as pessoas do mundo é um sujeito passivo universal. Por quê? Todas as pessoas são obrigadas a respeitar a relação que existe entre um dono e a sua coisa. Porque se ele desrespeita, ele está sujeito às leis civis e às leis penais por violação desse direito. O que eu quero que os senhores entendam é que dentro desse mundo, desse capítulo do Código Civil, nós temos os chamados direitos reais. Ontem aqui na palestra vocês estudaram muitos direitos reais. Reais vem de res, do latim, que significa coisa. A gente está no mundo das coisas. E para lembrar, tudo que é real e res está sujeito a registro. É re 3 vezes. Direito real, porque é sobre a res e porque está sujeito a registro. Registro que o Código Civil chama de inscrição no cartório de registro de imóveis da circunscrição imobiliária da região competente. Então, quais são esses direitos reais? Primeira informação, a gente não cria por contrato. Direito real é aquilo que a lei criou e tem um rol maravilhoso num artigo que é importantíssimo. Sabe qual? 1225. No artigo 1225, a gente vai encontrar 15 institutos. O que começa no direito real? Propriedade.
O direito master, o direito mãe, eu gosto de chamar assim, o direito mãe e principal é a propriedade, que é sobre a coisa e que está sujeito a registro. Ali existe uma lista enorme. Usufruto é direito real, servidão é direito real, superfície é direito real, o puxadinho, o novo direito real de Laje, está aqui. Então nós temos um rol enorme e as características se repetem. Quais são as características? Relação de poder do dono sobre a coisa corpórea de valor econômico. A coisa se chama res, de real, e de registro. Eu posso constituir qualquer desses direitos sem registro? Não, jamais, vício de forma do negócio jurídico. Então, para fazer usufruto, laje, servidão, superfície, eu preciso de registro. Curiosamente, se vocês consultarem o 1225, ninguém vai encontrar posse ali. Pode olhar, ninguém vai encontrar posse ali. Por que a posse, professora, não está dentro dos direitos reais? Eu vou falar, ó, não está mesmo. Posse não é direito real. Eu comecei a palestra dizendo que ele era sui generis, lembra? Só ele que tem aquela cara? Por causa disso, ele não é direito real. Mas ele é direito das coisas, ele está lá no capítulo. Ele ajuda a manejar todas as relações de direito real. Então a gente tem que estudar ele realmente à parte. Coloca ali em cima de um pilar e fala, opa, isso é posse, eu não confundo. Mas por que a posse não é um direito real? Gente, não há necessidade de registro da posse. A posse é um direito que nasce de uma situação de fato. Basta que alguém se comporte com características de dono. Basta que alguém aparente e exteriorize uma conduta econômica como se dono fosse da coisa. Com o passar do tempo e com a classificação dessa posse, ela vai ter uma proteção tão forte que pode inclusive ser uma posse ad uso capionem e pode converter essa reles posse de fato numa situação de direito e dar ao seu possuidor o título de proprietário. Então vejam a importância desse instituto e vejam a localização dele. Então, primeira informação que eu dou: posse não é direito real porque ela nasce de uma relação de fato. Professora, posso colocar posse num contrato? Posso vender posse? Pode, gente. Posso doar posse? Pode, gente. Posso transmitir no inventário? Automaticamente você transmite no inventário. Por efeito da seiscine, quando a pessoa morre e extingue-se a personalidade e ocorre a transmissão dos direitos aos herdeiros, você passa o quê? Propriedade e posse. Primeira consequência disso: herdeiro pode entrar com ação possessória. Sabe aquele mala que fica pegando o carro mais rico ali do espólio, Mercedes, do papai, e começa a usar só ele? E tem mais um monte de herdeiro que está querendo e que fala, olha, ninguém consegue pegar o carro. Ó, a chácara, só ele usa a chácara. Lá no apartamento do Guarujá ele dá festa, ele não quer nem saber. E ele já fez conta dizendo que aquilo é dele. Mentira! Desde o momento que se abre a sucessão até o instante da partilha, a relação entre eles é de condôminos. E eles são compossuidores. Então nós vamos ter dois institutos aí. Condômino significa copropriedade. Vocês já sabem que propriedade e posse não se confunde. Segundo, eles são compossuidores porque todos eles estão no exercício de uma posse conjunta. Consequência: a posse de um não pode turbar a posse do outro. O que nós vamos fazer para recuperar aquele carro, aquela chácara? Ação possessória no herdeiro folgado, não é mesmo? Isso resolve rapidamente e a gente tem que enxergar que a posse, por ser rápida, sequela, ela é rápida. A gente tem que usá-la lá no direito imobiliário, lá no direito registral, nós temos que usá-la na questão sucessória, no direito de família. Gente,
usa posse e abusa, porque ela é fácil, ela é rápida e ela traz a providência que o cliente quer, aquilo que ele vai se sentir satisfeito. Então vamos lá, evoluindo. 1196 nos traz o conceito de posse. O que é posse, professora? Esse conceito aí é o conceito que encampou a teoria de Rudolf von Ehring, um mestre alemão que foi o escolhido pelo Código Civil para trazer a teoria de posse. Para Ehring, posse é conduta de dono, é aparência de dono, é exteriorização econômica de dono. É aquela situação assim, você chega numa casa, você está procurando alguém, aquela pessoa que vem e atende a porta depois que você tocou a campainha e você olha para a cara dela, ele vai falar assim, pois não. Qual é a sensação que você tem de quem abriu a porta? De que ele é dono. Você não sabe se ele é um mero empregado da casa, se ele é inquilino, se ele é comodatário, se ele é efetivamente proprietário. Ser possuidor é ter uma característica e uma aparência aos olhos dos outros. Os outros vão tomá-lo como possuidor a partir do comportamento dele. E é por isso que eu digo aos senhores, posse não precisa de papel, posse precisa de conduta de fato, precisa parecer dono. Pareceu dono, a gente já consegue pensar na defesa da posse. Então aqui qual que é o conceito? Considera-se possuidor para a lei todo aquele que tem de fato significa sem papel. De fato é sem papel. O exercício pleno, total ou parcial de algum dos poderes inerentes à propriedade. Primeira coisa, posse não é propriedade. Mas para entender posse, eu preciso entrar no conceito de propriedade. Por quê? A lei está dizendo que para eu entender o que é posse, eu preciso entender o que é propriedade. Então, esses poderes que estão dentro da propriedade, eu costumo chamar a vocês de grude. Simplesmente grude, que é para não esquecer mais. O 1228 diz o que é propriedade e ele traz esses 4 poderes. Grude, gozo, reivindicação, uso e disposição. 4 são os elementos, as características, os atributos da propriedade. O que eu estou querendo dizer aos senhores? Quem é proprietário tem os 4 concentrados em sua mão. Ele usa e o tem de, que significa ele tira proveito da coisa, para fins residenciais ou para fim comercial. Ele tem o gozo ou a fruição, que significa percepção de frutos para a doutrina moderna. Então ele pode dar em locação e ele pode auferir outro tipo de fruto civil ou natural que incida sobre o uso da coisa. Ele pode reivindicar, que vem do direito de sequela, que significa buscar e aprender de quem injustamente a possua. Aqui entram as possessórias. Por isso que elas são rápidas, porque proprietário também tem posse. E por último, e o mais importante do proprietário, porque eu estou falando dele, a disposição. Dispor para a lei significa alienar. Alienar é mais que vender. O profissional acha que alienação é sinônimo de venda. Quem vende faz mais do que vender, que é dar. Quem aliena, aliena a título oneroso e a título gratuito. Então, quem tem o poder de disposição, tem o poder de venda, de permuta, de dação em pagamento, de doação e de todos os outros institutos que os senhores podem perceber. Então, quando se é proprietário, significa eu tenho todo o grude na minha mão. Eu uso, eu tenho gozo, eu vou reivindicar e eu tenho título no meu nome, por isso eu tenho o poder de alienar. Mas a lei falou que propriedade não é posse, mas ela disse que posse é um pedaço da propriedade. Vamos olhar. O que o possuidor tem?
Eu estou dizendo para vocês que possuidor, na maioria das vezes, nem papel tem. Então, registro ele não tem, disposição ele não tem. Possuidor não tem disposição quando ele é só possuidor, a não ser que ele seja possuidor e proprietário. Uso, sim. Aliás, eu percebo que uma pessoa é possuidora quando ela usa a coisa, não é isso? Então, o uso é o atributo que é necessário evidenciar dentro da posse. Como eu provo posse, professora? Vai olhar como o seu cliente usa o imóvel. É através do instituto do uso e em alguns casos da fruição. Tem cliente que está na posse, subloca. Tem cliente que está na posse, explora comercialmente o espaço. Então, quando vocês provarem que o possuidor está no exercício do uso da coisa e no exercício da fruição da coisa, rapidamente nós já vamos pensar em reivindicação e outros direitos. Então, agora eu posso afirmar para vocês o que eu acabei de explicar. Ser proprietário, de acordo com 1228, é ter nas suas mãos concentrados 4 atributos, o grude todo. Ser possuidor não é ter o grude todo, porque senão ele seria proprietário. É ele ter uma parte do grude, a parte que eu posso entender uso e fruição. Com relação a esses dois, podemos afirmar tranquilamente que o possuidor é aquele que usa e goza uma coisa como se dono fosse. Esse é o conceito de posse para Ehring. Está claro a todos? Sim? Alguma dúvida até aqui? Então vamos andando. Detenção. Essa é uma informação muito importante para os advogados que vão ter alguma questão trabalhista. O caseiro é o exemplo clássico e muita gente vai se deparar com uma ação dessas ao longo da vida. O que acontece? Muito comum aquele caseiro que permanece 30, 40, 50 anos num imóvel e ele está lá com a sua família e já se tornou quase que um parente, uma peça importante ali daquele núcleo familiar. O que acontece? Ao longo do tempo, não registrou, naquela época ninguém registrava, não é mesmo? Nunca recolheu nenhum INSS, pagava o salário no dia que aparecia na propriedade, não é? E sem recibo. E fez isso pela vida toda, não é? Aí falou, não, mas eu não vou, agora que eu estou apertado, eu vou regularizar tudo lá para trás. Não vou. Aí um dia as coisas mudam e o caseiro tem que ser mandado embora. E nessa hora, para surpresa, ele não recebe uma ação trabalhista. Sabe o que ele recebe? Uma ação de uso capião. E aí o proprietário, que era o patrão, cai para trás. Pelo amor de Deus, ele quer usucapi, mas ele não vai usucapi só o casebre que ele morava, ele vai usucapi a propriedade toda. Afinal de contas, ele usava e gozava o quê? Tudo. E ele estava lá quanto tempo? 30, 40, 50. Testemunha ele tem todas. Sim ou não? Aliás, o povo vinha comprar alface, galinha na porta da casa, né? Porque você permitia ele ter uma renda extra. Então, além de uso, ele tinha fruição. Prova ele tem. O que a gente faz? Pessoal, inquestionável que o caseiro tem atos possessórios. Só que a lei resolveu desqualificar alguns atos possessórios, para não legitimar a uma pessoa nesta condição, que está lá amando do dono, sob a subordinação e as ordens do proprietário. Ela resolveu desqualificar e falar, não vou chamar isso de posse, mas tá gente, mas desqualificada. É uma posse que não é competente para uso capião. Isso se chama detenção. Todas as pessoas que exercerem atos possessórios, sem sombra de dúvida, elas têm uso e elas têm fruição sobre a coisa. Mas elas estão lá por tolerância à ordem, com submissão, amando do dono, elas não têm uma posse
que seja passível da uso capião. Elas têm aquilo que a lei chamou de detenção. O que é detenção? Detenção é aquele que, achando-se em relação de dependência, mas não tem registro. Gente, a falta de registro não descaracteriza a relação de trabalho. Aliás, é mais barato. Fala para o cliente que a gente vai dar um perdido na uso capião, dizendo que não tem posse, é detenção, então o uso capião não vai ter, e manda ele ir lá pagar os direitos trabalhistas, que tem uma bela parte prescrita. Vai sair infinitamente mais barato, tá? Então ele achou numa relação de dependência com o outro, claro, o tempo inteiro. Ele era empregado, conservou uma posse sim, mas em nome do patrão e em cumprimento das suas ordens ou instruções. Eu trouxe o caso do caseiro porque é o mais comum na jurisprudência, no dia a dia, e vocês vão certamente se deparar com isso. Qualquer outra função, qualquer outro empregado que esteja num lastro irregular de registro, mas que esteja com moradia, com uso, vocês podem alegar essa tese aqui. Inclusive, é o caso do comodatário. Sabe o comodatário? Aquele primo que separou da mulher, está desempregado. Aí ele chega em você e fala assim: deixa eu morar naquela casa, lá no fundo da casa da sua mãe, quando você era solteiro, você não está usando. Aí você fala: coitado, né? Já está tão arrebentado na vida, toma a chave. Como comodato é um contrato que não exige forma, o que as pessoas fazem? Comodato verbal. Pelo amor, a partir de agora ninguém mais aqui nessa sala faz comodato verbal, tá? Vai fazer um papelzinho de sulfite na impressora, isso não precisa de mais de que uma folha, para falar o quê? Comodante, comodatário. Este é o bem e o prazo é esse. Só isso. É de graça mesmo. Mas por quê? Qual é a relevância de falar que eu estou fazendo caridade? A relevância é desqualificar a posse. A relevância é demonstrar para o magistrado que ele não é possuidor e que ele não pode adquirir por uso capião. A relevância é demonstrar que ele é um mero detentor. Ou ele tem uma posse, sim, que a gente chama de ad interdita, que é aquela que não compete ao uso capião. Então a relevância de um contrato escrito de comodato não é pelo comodato, mas é pela questão possessória. Todos entenderam? Ok? Então vamos ver posse em tudo, tá? Que ela está em todo lugar. Continua. Nós temos uma escala, então, entre essa relação que o sujeito tem com a sua coisa. Lembra da cadeira que eu comecei? Existe uma escala. Uma escala de poder mesmo, uma escala de força, onde a lei colocou estruturou dentro do Código Civil. Em primeiro lugar, nós temos a propriedade. Quem é proprietário? Quem tem o registro no seu nome e o grude inteiro na sua mão. 1228, caput. Segundo lugar, vem a posse. Vocês já sabem que posse e propriedade não são a mesma coisa. Então, posse, eu tenho só uma parte do grude, que é o uso e a fruição, só que aqui a gente já vai começar a diferenciar. Tem uma posse que é mais importante que a outra. Qual que é? A de boa-fé. A gente vai chegar nela. Terceiro lugar, a posse comum, e aqui entra até a posse injusta, já já nós vamos ver. E por último, a detenção, que eu acabei de explicar para vocês, que não gera uso capião, não gera uma posse com essa proteção. O detentor pode ter ação possessória, professora? Sim, se ele defender a posse da coisa em nome do terceiro. Então o patrão está lá nos Estados Unidos, ele é o caseiro, a área foi invadida, ele pode entrar com ação possessória? Ação possessória é para defender a posse do patrão, e ele alegando que ele é detentor, aí pode, tá? Então essa é a relação. Posso mudar de um estado para o outro? Claro que sim. Aqui está a beleza da coisa e o perigo da coisa. Muito perigo isso aqui. Objeto da posse: somente bens corpóreos e materiais de valor econômico. Gente, lá no início, a gente pensava, Rui Barbosa pensava em defender, né, a honra da pessoa com ação possessória. Não pode, gente, tá? Todos os bens imateriais
também chamados de bens da personalidade, que são aqueles do 11 ao 21 do Código Civil, que são bens que dizem respeito ao corpo, dizem respeito à mente e ao intelecto, e aqui entram os direitos autorais, e aqueles que dizem respeito à alma da pessoa, ou o espírito, como preferem alguns autores. Esses direitos não são defendidos por ação possessória. Objeto de ação possessória são bens móveis e bens imóveis que tenham característica e passível de uma apreciação econômica. Então vamos manejar corretamente o instituto. Olha essa súmula. É inadmissível o interdito possessório. Interdito possessório é o apelido que se dá para todas as ações possessórias, tá? Quando falar interdito possessório ou simplesmente interditos no plural, significa ações possessórias. Então, é inadmissível a ação possessória para a proteção do direito autoral. Esta é uma súmula do STJ. Proteção da posse. Por qual razão que o Código resolveu proteger a posse? Se, em princípio, professor, ela pode até parecer frágil, né? A pessoa está lá numa relação de fato com a coisa e eu vou dar essa proteção? Sim, gente. Principalmente num país onde o direito registral é caro, onde o direito registral é difícil. Então, há sim um interesse estatal na proteção da posse para pacificação social. Pessoas querem matar e morrer por causa da sua terra, por causa da sua casa e por causa da sua família. Então aqui nós vamos ter uma proteção muito especial da posse por causa disso. Qual posse que nós vamos proteger? As duas. Aquela que se chama ius possessionis, que significa posse de fato, posse sem papel. Não preciso ter papel, não precisa ter papel para entrar com possessório, tá? E também vou proteger a ius possidendi, que é a posse de direito. Essa é a posse gerada em contrato. Posso fazer contrato, instrumento particular de cessão de direitos possessórios? Deve, sala. Por que não provar a posse? Professora, posso fazer um instrumento de cessão de direitos possessórios no tabelionato de notas por escritura pública? Falar para vocês, eu canso de fazer. Sabe por quê? Porque determinados bens imóveis, onde existem direito e litigiosidade, o mais não prejudica. Se eu tenho lastro de prova que comprove a posse do meu cliente, se eu tenho documentos, por que não fazê-lo por instrumento? Por que não colocá-lo? Quando você redige num papel e coloca essa realidade, que pode ser por instrumento particular ou público, você está demonstrando um justo título e uma boa fé. A sua posse tem uma elevação. Ela passa de terceiro lugar para segundo. É melhor sob todos os aspectos. Tudo bem? Então vamos proteger as duas. Vamos lá, começando com a tal classificação. Quer ganhar ação possessória? Presta atenção nisso aqui, tá? Primeira questão que vocês precisam saber. A posse pode ser desmembrada. Como? O proprietário, como ele é dono do grude inteiro, ele pode resolver desmembrar para outra pessoa. Ele faz isso, por exemplo, no contrato de locação. O que ele transfere para o inquilino? O direito de usar. E, às vezes, quando ele permite a sublocação, que é raro, ele transfere o quê? O direito de fruir, não é isso? O que ele está transferindo? Posse. Ai, professora, mas posso entrar com possessória contra o inquilino? Notícia boa, pode e deve, ok? Por quê? Porque há o desmembramento da posse. Para que o proprietário não fique vazio, porque ele está passando uso e fruição, e porque ele tem nas mãos algo que é importantíssimo, que é a disposição, o direito de alienar, o que a gente faz? Desmembra. Quem está longe da coisa, que é o proprietário locador, por exemplo, ele tem posse indireta. Quem tem posse indireta entra com ação possessória? Sim, com todas. E quem está perto da coisa, junto dela, tem posse direta.
direta. Quem tem posse direta? Quem tem posse direta é o inquilino. Quem tem posse direta é o comodatário, mas a gente já sabe que nenhuma das duas é passível de uso capião, mas é passível de defesa, é passível de interditos. Então, se o proprietário começar a incomodar o inquilino, que dentro do prazo contratual e que está dentro das suas obrigações, está no exercício da sua posse, por exemplo, o proprietário pode pedir vistoria do imóvel? Pode, está lá na lei de locação. Você pode ficar incomodando toda semana? Isso é turbação. Isso é defendido de qual forma? Você vai ficar discutindo? Não, você vai entrar com uma ação possessória em caso de turbação. Qual é a ação possessória em caso de turbação? Ação de manutenção da posse. Quem está turbado está ameaçado. Quem está ameaçado quer usar a posse em paz. Então ele quer manter-se. Tá claro? Então, primeira coisa que vocês precisam enxergar é que em muitas relações jurídicas, muitas, lá do direito contratual, pessoal e imobiliário, o que está acontecendo sobre a coisa imóvel é o desmembramento da posse. Alguém fica com a posse longínqua, que é indireta, e alguém fica com a posse de perto, que é direta. Consequência jurídica de desmembrar. Ó, na alienação fiduciária também desmembra. Por que vocês acham que tem busca e apreensão? Do carro, quando não paga a terceira parcela. Ó aqui, ó. O proprietário conservando a posse indireta e o outro a posse direta, olha como é que fica a relação deles. O exercício da posse tem que ser pelos dois. Nem o proprietário pode incomodar o uso da posse pelo inquilino e nem o inquilino pode impedir o uso da posse do proprietário. Na verdade, a gente tem que harmonizar. Por quê? Um tem direito de ação possessória contra o outro. Tanto o inquilino pode entrar com ação possessória, como o próprio proprietário. Por exemplo, se o inquilino falar aqui não entra, não tem vistoria, ele pode entrar com ação possessória. Ele pode falar, espera um pouquinho, eu tenho posse indireta e a lei me confere o direito de vistoria. Então eu posso entrar também com uma ação possessória. Deu para entender? As duas posses são valiosas, as duas são harmônicas, as duas são concomitantes e as duas comportam proteção. Aqui vocês vão jogar isso para N situações jurídicas. Com posse. Com posse está no 1199 e é o exercício de posse por duas ou mais pessoas. O exemplo maior é o condômino. Quando eu falo de condômino, eu estou falando de comproprietário ou coproprietário, que são duas ou mais pessoas que têm a propriedade sobre aquela coisa indivisa ou indivisível. Então vamos imaginar uma casa onde tem 3 irmãos como proprietários. Vocês receberam até de herança. Aí ficou 1/3 ali para cada um. Tecnicamente, eles são coproprietários ou condôminos. Qual é a fração da propriedade de cada um? 1/3 ou 33,33. Olha lá na matrícula do imóvel. Divide. Por quê? Porque eu não posso ter 2 direitos reais iguais sobre o mesmo pedaço. Então eu tenho que fracionar. Como é que fica a posse dos 3? Não fraciona. A posse de cada um é 100%. Gente, senão eu tinha que passar uma linha no imóvel e dividir por 3. Eu ia falar, daqui você não passa. Esse é meu 1/3. Imagina marido e mulher dentro de casa, não é? Do lar conjugal. Faz o quê? Passa a linha, né, meninas? Aí deixa o quê para o marido? Deixa a lavanderia e a cozinha, né? E deixa o quê para a mulher? O quarto e a sala. A posse não comporta essa divisão, como comportam os direitos reais. A posse determina uso conjunto e harmônico de todos os compossuidores. Então eles têm que se entender, porque o uso e a fruição de cada um deles não pode impedir o uso e a fruição do outro. É o mesmo caso do herdeiro, quando eu comecei aqui explicando para vocês. Então, o que eu estou querendo dizer? Por mais que se fracione o direito de propriedade
e o condômino possa ter 10%, 15%, 50% da coisa, ele tem 100% da posse. E aqui, claro, nós temos esses condomínios novos, como o timeshare, né? Que existe um contrato que regula o uso. Por quê? Porque se eu tiver 15 pessoas como donos de uma coisa, uma casa no Guarujá, imagina os 15 querendo usar no Natal. Em tese é isso. Se a posse é de todos, os 15 têm direito. Então o que eles fazem? Eles fazem um regulamento, essa é uma relação de direito pessoal, e eles dividem o uso da coisa. Então eles estão regulando a posse. Entre eles podem fazer isso de comum acordo. Mas é importante que os senhores saibam, não importa o tamanho da sua propriedade, a posse é exercida sobre o todo. Tá bem? Incomodou? Ação possessória. Posse justa e injusta. Aí você põe até um coração. Aí que a gente ganha a ação possessória. E eu já dou a primeira lição, que é muito velha no direito, muito velha. O direito não socorre o dorminhoco. Aqui, em matéria de posse, ganha quem é ligeiro. Não é para esperar. Não pode esperar. Porque eu disse para vocês que a posse pode ir mudando. E nessa mudança, o tempo passa e a pessoa se prejudica. O que é posse justa? Posse justa é a perfeita, sem vícios. A pessoa está lá, redondinho, sem nenhum vício que possa macular o seu uso e a sua fruição. Essa posse tem proteção? 100%. Essa posse pode virar usucapião, professora? 500%. Posse justa é tudo o que todo mundo quer. Só que, pessoal, a posse pode ser injusta. Aliás, é o que mais se vê. Posse injusta é a posse com vícios, é a posse com máculas. Que tipo de vício que nós temos? 3. Nós temos a posse violenta, que é aquela obtida por grave ameaça ou por força física. Nós temos a posse clandestina, que é aquelas ocultas na calada da noite. E nós temos a posse precária. Posse precária é aquela que começa de forma lícita, é o caso do comodatário, por exemplo. Ele tinha que devolver, né, o imóvel no dia 15 de novembro. A partir do 16, aquela posse se torna precária. Por quê? Ela era lícita até o dia 15, mas ele não restituiu, então ela se transforma em precária, que é um tipo de posse injusta. Deu para entender? Para memorizar isso, leva lá para o direito penal. Qual que é a relação que a gente tem nos crimes de propriedade? Roubo é o quê? Violência física e grave ameaça, não é isso? É a posse violenta. Furto é aquele feito às ocultas, é a posse clandestina. É aquela pessoa que vem na calada da noite e muda a cerca de lugar. É aquela pessoa que entra lá numa parte escondida na fazenda e começa a fazer um barraco, uma plantação, e demora para a pessoa perceber que na verdade ela foi esbulhada. Essa é a posse clandestina, igual o furto. Muitas vezes a vítima demora para descobrir que foi furtada. E o último delito, a apropriação indébita. O que é a apropriação indébita? Começa lícita, ela começa regular e depois, em dado momento, ela passa a ser irregular. Essa é a posse precária. Deu para entender? As 3 modalidades são modalidades de posse injusta. Olha aqui os slides. Tudo isso aí que eu expliquei. A posse violenta, força física e grave ameaça. A posse clandestina, que é as ocultas. E a posse precária, também chamada de abuso de direito. Qual que é o importante das 3? O importante aqui é ser ligeiro. Por quê? Seja porque alguém ameaçou ou usou força física, seja porque alguém agiu na calada da noite na posse clandestina, seja porque alguém não restituiu a posse depois do contrato, no caso da precária, o que importa é que se a pessoa
perdeu a sua posse em razão de outro que agiu de forma injusta, violenta, clandestina ou precária, significa que houve esbulho. O que é esbulho? Perda da posse. Então a pessoa está dentro da sua casa, entra um camarada, um cidadão armado e bota todo mundo para fora. O que é isso? Posse violenta. Arma é posse violenta. Então houve esbulho. Se ele foi ameaçado com a arma, mas ele continua, ele foi ameaçado. Isso se chama turbação. Tanto existe turbação quanto esbulho. Em qualquer uma dessas situações, o que a pessoa precisa fazer? Ela precisa ser ligeira. Por quê, professor? Porque o 1208 grava bem esse artigo. Ele diz o seguinte: enquanto os atos de violência e os atos de clandestinidade estiverem na situação, a pessoa continua lá ameaçando, a pessoa continua lá exercendo violência, a pessoa continua lá escondida, diz o código que ela não tem posse. Como assim? Gente, a lei não quer proteger a posse injusta. É isso. Então o que faz o proprietário ou o legítimo possuidor que foi vítima de atos de violência, foi vítima de atos clandestinos? Esse é o momento onde ele corre e entra com a ação possessória. Gente, se vocês entrarem com a ação possessória, logo a liminar é garantida e vocês recuperam a posse rapidamente. Essa é a situação. Por quê, professora? Por quê? Porque a gente tem que agir antes de parar a violência. A gente tem que agir antes de parar a clandestinidade, quando já fica lá cara de pau que está usando a arma. É nesse momento que a lei dá um balanço diferente. Ela diz: eu não vou proteger a posse injusta. Por quê? Porque os atos de violência estão ali, os atos de ameaça estão ali, os atos obscuros estão ali. Então eu vou proteger qual posse? A do outro. Quem entra com a ação possessória nessa hora não tem nenhum problema para conseguir a liminar. É o que a gente chama de liminar por força nova. Já já vou explicar isso para vocês, tá? Professora, e se o cliente me procura anos depois? Tem gente que faz isso, né? Procura anos depois. Ele já foi esbulhado, foi colocado para fora da área, deu até BO, mostra o BO lá de anos atrás. Ele foi machucado, foi para o hospital, deu entrada, mas ele tinha medo e deixou para lá. Eu vou dizer para vocês uma teoria de Carlos Roberto Gonçalves. Ele diz o seguinte: o 1208, ele não protege a posse injusta. Ele não protege a posse violenta, nem a posse clandestina, enquanto os atos estiverem quentes. Porque depois que para a violência e para a clandestinidade, o Carlos Roberto Gonçalves diz que a posse injusta é purgada. O que é purgada? Limpa. Ela é limpa pelo tempo, ela é limpa pela inércia, e é aqui que está o perigo. O malandro que entrou na área armado, debaixo de violência, e aí ele fica exercendo a violência para que a pessoa não volte. Se esse é o momento de agir, por que é o momento de agir? Porque ele ainda não tem posse, a lei diz que ele não tem nada, e é força nova, se recupera. Agora, deixou passar o tempo, aquela posse será limpa. É isso que diz. E ali eu vou confundir, é como se a posse injusta tivesse se tornado, com o passar do tempo, justa. E essa pessoa lá na frente, professora, pode, em tese, adquirir pela uso capião? Notícia má, sim. Por isso que eu comecei a aula dizendo: ganha aqui quem é ligeiro. Agiu no calor da emoção, você joga 1208, a prova está fresca,
O BO é de outro dia, a entrada no hospital é recente, as fotos mostram que a ocupação ela é fresca. Você joga o 1208 e fala, excelência, essa pessoa está em vício. E eu não posso permitir perder a posse para uma pessoa assim. 1208, quero retomar. Esse é o momento da liminar. Diga. É a legítima defesa da posse? Não, essa não é autodefesa. Eu estou falando das ações possessórias, tá? A legítima defesa ela é feita pelas próprias mãos. Eu vou chegar lá já já. Diga. No caso de quem não tem a posse, é proprietário, mas nunca exerceu a posse sobre o terreno, ele pode fazer uso dessas medidas possessórias ou só Deve. identificatórias? Ele deve. Duas respostas para você. Ela perguntou o seguinte: e o proprietário que nunca teve a posse? Aí vocês vão falar, mas como que ele nunca teve a posse? Vamos supor que ele tenha comprado o imóvel no leilão judicial. Isso é comum. Ele comprou o imóvel no leilão judicial, porque é uma forma, né, segura, e o imóvel estava alugado para uma pessoa que não sai de lá, não paga, vencido o contrato. Então, entrar no imóvel ele nunca entrou, usar ele nunca usou. Que ação é essa? Pelo Código de Processo Civil de 1939, já não entrou no de 73 e não entrou no de 2015. Mas vocês vão se deparar na prática. Existe uma ação que se chama emissão de posse. Emissão de posse é, em tese, a resguarda da posse por alguém que nunca teve posse. Esse seria um caso clássico. Eu digo para você, sabe por que ela foi tirada? Porque não precisa dela. Então vocês podem usar? Podem. Vocês vão se deparar com ela na prática? Vão, são raras, mas tem. O que o proprietário tem aí? Gente, o proprietário tem uma reintegração de posse. Aí ela vai falar, mas professor, ele nunca teve posse. Volta lá para o começo do slide. Ele não tem posse indireta? É aquela pessoa que exerce a distância? No dia que ele comprou no leilão, e no dia que aquilo se tornou dele com o registro, ele não ganhou o grude na mão? Quando ele ganha o grude, ele não ganha esse grude, a posse indireta junto? Ganha, gente. Então ele tem posse indireta. Ele nunca teve posse direta. Quem tem posse indireta e foi esbulhado, porque ele não pode entrar, então ele perdeu. Foi no momento da transferência da aquisição que ele adquiriu. Depois, ele não consegue acessar. Ele tem tecnicamente o esbulho. A ação correta no novo CPC é a ação de reintegração de posse. Tá? Mas a posse não é fato? E direito também. A posse é exercício de fato e de direito. Ele tem uma posse de direito que foi passada para ele no momento da aquisição do título, quando ele tornou-se proprietário. Tá? A posse é comumente de fato, mas ela pode ser de direito, como eu disse a vocês, que é bom que documente, sempre é uma força a mais. Compreendeu? Sim, sabe? Então, duas ações ele tem. Bom, já entenderam que é nesse momento que nós temos que entrar com a ação possessória. Já entenderam que não é para passar. Por quê? Parou, olha o que eu escrevi aqui, ó. Perigo. Tá? Dormiu no ponto, essa posse vai mudar. E aí a lei não vai ter mais 1208 para ele. E aí a gente não consegue mais provar. Por quê? Gente, o 1210, que é um artigo perigoso no código, ele traz muita coisa, mas ele é meio perigoso nessa hora. 1210 e 1211. 1211 está falando assim: aquele que está na posse, na hora, deve ser mantido provisoriamente, até que se prove algo em contrário. Então, se você demorou 2, 3 anos para mostrar violência, se você demorou todo esse tempo para mostrar clandestinidade, o juiz não vai se convencer. Primeiro que você já perde a liminar depois de 1 ano, porque é posse de força velha. Segundo que o juiz vai olhar e vai falar assim, bom, liminarmente eu não vou desfazer. Por quê? Não é mais 1208. Passou a violência, ó. Passou a clandestinidade, ó. Deixa eu olhar isso melhor. E ali ele manda manter. E aí a pessoa fica 5, 8, 10 anos no imóvel. Entenderam o perigo? Isso é questão social também. Exatamente. Então, muito cuidado com isso. O melhor momento de agir é no calor
dos acontecimentos, tá? Voltando. Posse de boa-fé e de má-fé. Por que isso é importante? Isso é importante para o pedido indenizatório. Ação possessória não é só para recuperar a posse ou para se manter tranquilamente na posse. Ação possessória é para a gente acumular um monte de pedido, como eu vou ensinar no final da aula. Então ali a gente vai pedir, inclusive, indenização daquela pessoa que passou na área, ficou um tempo ali, destruiu, usou e fez algumas outras situações que podem comportar indenização. Como que eu sei se tem indenização ou não? Eu vou ter que qualificar essa posse em boa-fé ou má-fé. Fala. Voltando um pouquinho da posse com violência, obtida através de violência. A gente ainda pode utilizar a força para poder tirar o invasor? Pode. O desforço imediato. Vou chegar lá, tá? Pode. Mas cuidado, tá? Eu vou te explicar. Então, aqui, para a gente poder dominar esse pedido indenizatório, a gente precisa classificar em boa-fé ou má-fé. Esquece de ética aqui. Quando a gente fala em boa-fé e posse, a gente não está falando em ética. A gente está falando de ciência. A palavra correta aqui é ciência. Quem é o possuidor de boa-fé? É aquele que não sabe dos vícios da sua posse. Sabe o laranja? O famoso laranja? Aquele que comprou a posse de alguém e normalmente por um papel. Alguém veio com um papel dizendo que estava lá há 35 anos. Tava nada, gente. Entrou lá debaixo de bala. Mas esse que é profissional, que entrou lá debaixo de bala, sabe que ele tem que ser ligeiro, né? Então o que ele faz? Ele espera acomodar um pouquinho, fabrica um papel qualquer, porque não depende de registro. Fabrica um papel mentiroso. Vai lá e vende para uma pessoa, né, pai de família, que acredita que está comprando uma posse justa de 35 anos. Esse laranja, ele é de má fé ou de boa fé? Ele é de boa fé. Ele não sabe os vícios que tem na sua posse, mas que tem vício, tem. Quem compra posse violenta tem posse violenta, só que ele não sabe, tá? Então eu vou dar a ele a proteção de um possuidor de boa fé. Mas a pessoa que entrou lá debaixo de bala, que conhece o cenário da sua posse, ele é tratado como possuidor de má fé. E como que isso vai refletir? Vai refletir assim, ó. Possuidor de boa fé. Possuidor de boa fé, enquanto ela durar, ele tem direito a ficar com todos os frutos já colhidos. Então imagine, por exemplo, o laranja que ficou lá por 8 anos naquela fazenda. 8 anos vendendo e produzindo, não é? No final da possessória, o juiz disse, olha, a posse dele, mesmo que ele tivesse boa fé, ele vai perder para o proprietário, volta para o proprietário. Por ser considerado de boa fé, ele não vai ter que restituir ao proprietário todos os frutos que ele já colheu, já percebeu por todo o período. Gente, 8 anos. Olha que diferença. E se fosse o de má fé? Além de ter que devolver a propriedade, a gente tinha uma ação indenizatória que às vezes é mais cara que a própria propriedade, porque ele ia ter que devolver o quê? 8 anos de frutos percebidos. Perceberam a diferença? Então é muito importante manejar a questão da posse de boa fé e de má fé, porque na hora de devolver, de restituir, aquele que tem boa fé, ele tem direito aos frutos que ele já colheu, que ele já percebeu, que ele já usou. E aquilo que está para colher, aquilo é do proprietário, ok? E ele tem o direito sobre isso, ele tem direito também sobre as benfeitorias, as necessárias e as úteis que ele realizou. E se o proprietário não indenizá-lo por isso, ele tem direito de retenção. O que é direito de retenção? Ficar grudado na coisa até ser pago. Então, por isso que eu disse para vocês que a posse de boa-fé está em segundo lugar e a posse comum está em terceiro. Porque ser possuidor de boa-fé significa eu tenho frutos percebidos, eu tenho direito à indenização
por benfeitorias necessárias e úteis, e eu tenho direito de retenção enquanto eu não for indenizado. Só o possuidor de boa-fé que tem isso, os outros não têm. Lembram por que na escala está em segundo lugar? Por causa disso, tá? Isso está no 1214 a 1220. O que eu trouxe para vocês aqui entre parênteses, citação jurisprudência, é o seguinte: existe um posicionamento no Tribunal de Justiça de São Paulo e alguns tribunais de justiça do país que dizem o seguinte: a boa-fé, ela pode parar em algum momento. Quando? Quando ele tiver ideia dos vícios que existem sobre a sua posse. Essa demanda pode durar 8, 5 anos e ele não está de boa-fé durante a demanda. O quê? Não. Sabe o que a jurisprudência diz? No momento da citação, da ação do proprietário contra ele, seja ela qual for, onde está reivindicando a coisa, ele toma ciência, conhecimento dos vícios que existem sobre a sua posse. E ali há uma mutação desse estado. Ele passa de possuidor de boa-fé para possuidor de má-fé. E aí a conta desse processo vai mudar e muito. Porque a citação aconteceu quando? 8 anos atrás. Então, pessoal, muita atenção nas ações possessórias. Nas ações possessórias, a gente tem que tomar cuidado quando elas se alongam com a questão dos frutos e das benfeitorias. Para tanto, a gente tem que ter em noção a divisão possuidor de boa-fé e possuidor de má-fé. E o momento em que uma acaba e começa a outra. Vale todas essas informações para que vocês possam manejar de acordo com o interesse do cliente. Claro, quem está numa ponta vai defender uma coisa, quem está na outra ponta vai defender o oposto. Tudo é defensável nesse ponto de vista. Deu para entender? Ótimo. Continuando, olha o que acontece com o de má-fé. Não, ainda continua. O direito de retenção, que eu expliquei para vocês. Olha o de má-fé. O de má-fé só tem direito à indenização das benfeitorias necessárias. Necessárias são aquelas para conservação e manutenção da coisa. Ponto final. O que ele fez de útil, o que ele fez para aformoseamento da coisa, como diz o Código Civil, que são as voluptuárias, com relação a isso, ele não tem indenização. E os frutos? Ele vai ter que devolver os frutos que estão pendentes e os frutos que ele já colheu. E pior, direito de retenção, ele tem que se grudar na coisa? De jeito nenhum, ele não tem direito de retenção. Então é muito ruim ser possuidor de má-fé, porque na hora desse pedido, na hora de calcular as perdas e danos e a indenização, que pode ser mais cara do que a própria área, ok? Dependendo do que acontecer ali, pode acontecer, o fato de ser de boa-fé ou de má-fé vai mudar completamente o teor dessa ação. Tudo bem? Posse de força nova e de força velha. Gente, aqui a gente pula para o CPC. O Código Civil novo não trouxe o conceito de posse nova e posse velha. Não é que não exista o conceito, só tirou da lei, a doutrina mantém. Posse nova é aquela de menos de ano e dia, ou seja, até 365 dias. É nesse momento que as coisas são mais ágeis no judiciário. E posse velha é aquela de 366 dias em diante, mais de ano e dia, ou ano e dia e mais do que isso. Esse é o critério. Então, como que eu vou trabalhar com esses dois conceitos? Presta atenção na lousa. Primeiro, a gente tem mais comum 2 tipos de agressão à posse. Nós temos a chamada turbação, que a pessoa está ameaçada ao exercício livre, mas ela ainda está na posse. Exemplo, eu estou na minha fazenda, do lado de fora da porteira está todo o MST organizado dizendo: você tem 12 horas para sair porque eu vou entrar. Isso é um ato de turbação. É uma ameaça direta ao exercício da sua posse, mas você ainda está na posse.
Ok? Você não a perdeu. Tecnicamente, isto é turbação. Outra ameaça, que é mais grave, que é a próxima, se chama esbulho. Significa o quê? No exemplo prático que eu dei, quando o MST invade a fazenda e te põe para fora. Você perdeu a posse? Perdi. Então, tecnicamente, ocorreu um cenário de esbulho. E aí agora a gente começa a adjetivar. Como que a gente perdeu? Foi com violência? Foi? Claro que foi. Posse violenta? Tem proteção, gente? Enquanto a violência durar, não tem. Ligeiro para o judiciário. Tá dando para entender? A classificação a gente vai juntando uma coisa com a outra, tá? Para poder manejar corretamente o processo. O esbulho e a turbação são os dois momentos cruciais de uma ação possessória. Tem que desenhar uma linha do tempo e tem que colocar a data do esbulho e a data da turbação. É dali que nós vamos contar. É desse dia onde houve a ameaça, onde houve a invasão, que nós temos que contar até 365. Até 365 dias é o meu dia fatal para entrar com a ação possessória. Isto é força nova. Força nova é o período que eu conto entre a data do esbulho e da turbação e os 365 dias. Se eu entrar com a ação possessória dentro dos 365 dias, eu tenho liminar. E tem fácil, tá? Coloca o 1208, fala que a violência continua, que a clandestinidade não parou, que aquilo nem posse que deve ser protegida não é. E o que o juiz vai fazer? Vai me mandar devolver, porque eu tenho posse justa, porque o outro é injusto, o outro é violento e porque eu tenho força nova. Compreenderam? Depois, se na linha do tempo, a data da turbação e do esbulho, eu dormi, eu ou o cliente. Tem cliente que já chega dormindo, né? Tarde demais. Passou 366, 800 dias, 1000 dias. O que nós temos? Posse de força velha. Não cabe mais liminar, tá? Então, é nesse momento que eu digo, quanto mais ligeiro, mais rápido, vocês vão ter a proteção desse direito. Olha o que eu fiz nesse slide para vocês enxergarem. Ó, como contar? Entre a data do esbulho e da turbação, que a gente vai provar com documento. Professor, eu não consigo liminar em ação possessória. Eu vou dizer, você escreveu direito na petição inicial? Você mostrou para o juiz a data do esbulho? Você mostrou para o juiz, você provou o esbulho? Eu não, como é que eu provo o esbulho? Gente, prova o esbulho com fotografia, prova o esbulho com BO, prova o esbulho com a entrada do cliente ou do familiar no hospital, porque ficou machucado, assustado, traumatizado. Prova o esbulho com notícia do Facebook. Hoje todo mundo põe tudo no Facebook, né? É um favor. Vai lá e copia lá do Face. Terrenos, áreas grandes, sai no jornal, gente. Entra lá no jornal, pega a notícia do jornal e imprime. Todo mundo sabe, área grande, quando há esbulho, está documentado no jornal, né? Declaração de vizinho. O que a gente tem que fazer é instruir a petição inicial com tudo para poder ganhar. Por quê? Gente, é muito fácil, aqui é quase uma matemática. Se estou diante de uma posse injusta, se eu estou no 1208, que não parou a violência, e se eu tenho força nova, eu tenho que ter liminar, é a conta. Só falta provar. Então façam uma petição inicial com prova documental do esbulho e da turbação. Serve tudo, até declaração de vizinho. Tudo bem? Por quê? Porque eu quero uma liminar inaudita altera par. O que é isso? Não quero que chame do outro lado quem me esbulhou, porque vai vir para falar mentira. Não me interessa. Testemunha é prostituta das provas. Eu não quero audiência de justificação de posse. Quem que quer audiência de justificação de posse? Ninguém. A gente quer liminar. Quer liminar? Demonstra para o juiz esse slide aqui. Desenha se preciso for. Tá? Olha, excelência, entre o dia X
e a propositura decorreram tantos dias. Força nova, eu quero a minha posse de volta. Tá claro? Peraí que eu acho que pulou um aqui, peraí. Não, tá certo. Eu queria falar da força velha, eu não sei onde que foi parar esse slide, vai aparecer em algum lugar, mas eu já vou aproveitar e vou falar. Professora, o cliente me procurou, já passou dos 366 dias. Tô na roça? Posso pedir mais nada? Vou ter que ficar 10 anos discutindo imposto, professor? Não, ainda existe uma esperança. Qual? Flávio Tartucci, na sua obra Direito das Coisas, no volume de Direito Civil, desse ano, 2017, e a posição mais recente do STJ, pode jogar lá no site de jurisprudência do STJ, ele diz o seguinte: posse de força velha, que é aquela que passou de 366 dias, não comporta liminar, mas comporta tutela de urgência, desde que estejam presentes os requisitos. O duro vai ser o colega dizer para o juiz onde estão os requisitos da tutela de urgência. Vão ter que plantar bananeira, porque vão ter que convencer o magistrado. Está perdido, impossível não está. Então, em tese, ainda podemos fazer um pedido de tutela de urgência, antecedente, mas vai ter que entrar nos requisitos. Cabimento A já é alguma coisa, ok? Então, cabimento, espaço, possibilidade jurídica para isso, só que vão ter que preencher os requisitos. Outro tipo de classificação, posse ad uso capionem e ad interdita. Muito simples, ad uso capionem aqui de baixo é aquela que pode ser convertida em uso capião. É a posse com intenção de dono, ânimo de dono, né? E aquela posse mansa, pacífica e contínua pelo prazo de lei. Outro professor vai ensinar uso capião para vocês. Só vou adiantar que hoje tem 9 tipos de diferentes possibilidades de uso capião, tá? Mas todos exigem uma posse com animus domini. Senão, eu não vou poder ter uso capião de jeito nenhum. Os outros tipos de posse que não são animus domini, como do locatário, do comodatário, posso defender com possessória? Posso, já falei para vocês. Como chama? Posse ad interdicta. Interdita de interditos de ações. Ou seja, eu não entro com uso capião, mas eu entro com possessória. Vocês podem precisar, tá? Possessória é muito mais dinâmica do que normalmente as pessoas enxergam. Autodefesa. 2 pessoas me perguntaram sobre isso. O que é autodefesa? Uma exceção no nosso sistema jurídico, porque o nosso sistema jurídico não quer que ninguém faça a defesa com as próprias mãos. Autodefesa é defesa própria. Excepcionalmente, e por entender essa questão da pacificação social, o Código permitiu a defesa automática, direta, com as próprias mãos da pessoa sobre a posse. Isso se chama autodefesa. Primeira informação, ela tem 2 nomes. Ela chama legítima defesa da posse quando eu estiver diante de uma turbação. O que é turbação mesmo? Ameaça. Lembra? Eu estou dentro da minha casa, do meu sítio, o MST está lá do outro lado da porteira, ele está ameaçando entrar. O que eu posso fazer para me defender? Eu preciso entrar com ação possessória? Não, eu não preciso. Eu posso usar autodefesa? Posso. Gente, cuidado para recomendar isso para o cliente. Eles não sabem onde parar. Não sabem. Aí o que eles vão fazer? Vão meter bala na cabeça e o excesso é punível. E vão responder por homicídio, tá? E vão chegar na delegacia e vão falar, foi o doutor que mandou. Tá? Então, por favor, isso aqui é muito bonito para efeito doutrinário. Mas na prática, e com a inabilidade que nós temos nesta sociedade, eu não recomendo a quem quer que seja. Tecnicamente, o que se pode fazer? Aqui, a pessoa vai agir em legítima defesa, isso está no 1210, parágrafo 1º. Ela tem que estar num cenário de turbação, ou seja, ela está no imóvel, mas ela está ameaçada.
Então o que ela tem que fazer? Ela tem que repelir a ameaça. Ela tem que botar a pessoa para fora para que ela continue no exercício da posse, mas em paz. Ela quer manter-se. Qual é a ação correta em caso de turbação? Ação de manutenção de posse. Eu prefiro, quando o cliente me avisa, entrar com a manutenção de posse, com um pedido de força nova, porque é recente, não é mesmo? Rapidinho para conseguir essa liminar, do que falar para ele, olha, o senhor pode agir com legítima defesa aí, né? Por quê? Porque é arriscado, tá? Então a legítima defesa entra aqui, e em caso de turbação, qual é o momento? O momento é imprescindível, porque passou do momento, não é legítima defesa, é vingança. Vingança não é protegida pela lei. Então enquanto durar a ameaça, enquanto durar, no calor dos acontecimentos, naquele momento, é enquanto o MST está lá. Se ele cansa 4 dias depois e vai para a fazenda do vizinho, e aí você resolve ir atrás dele, não é mais legítima defesa. Passou a ameaça. Isso daí é o quê? Vingança, não tem mais respaldo legal, tá? Então existe técnica e momento. Qual que é a técnica? Estou em turbação. Segundo, momento, enquanto durar. Qual o meu objetivo? Não pode passar disso, hein? Não é para dar um corretivo na pessoa. É enquanto meu objetivo é manter a minha posse de forma tranquila. E como? Agora é o problema. A pessoa vai agir com a sua própria força. Vai chamar parente, capanga, amigo, quem ela quiser, porque pode ser terceiros. Ela pode usar, diz a lei, coisas. Nessas coisas, tecnicamente, se a pessoa estiver armada, ele também pode estar. Só que a lei diz que isso deve ser no limite do necessário e indispensável. Gente, ele vai usar arma porque ele acredita que o outro está armado, mas o outro não estava. E ele meteu bala. O que vai acontecer? Ele vai responder ou por lesão corporal, pelo resultado, ou por tentativa de homicídio, ou por homicídio. Então, isso é muito perigoso. Tá claro para todos? A lei autoriza? Autoriza. Sem BO, sem polícia, sem delegado, sem mandado judicial. Com auxílio de pessoas e com auxílio de coisas. Sempre no limite do necessário e do indispensável para manter-se na posse. Qual é a alternativa? Anota aí. Ação de manutenção de posse. E se a pessoa foi esbulhada? Já foi colocada para fora? Não é legítima defesa, hein? Tem outro nome. Está lá no 1210 também. Desforço imediato. O que é isso? A pessoa vai fazer um esforço de recuperação da posse imediatamente ao momento do esbulho. Como que é? Muito parecido, gente, quase que só muda o nome e a situação. Então se chama desforço imediato. A pessoa já perdeu a sua posse, a perda, o esbulho está consumado, ela está do lado de fora. Então, o que vai acontecer? Ela quer retomar. Se ela quer retomar, ela quer reintegrar. Qual seria a ação correta aqui? Muito melhor do que isso? Ação de reintegração de posse. Gente, vamos manejar corretamente, mesmo com a fungibilidade, tem muito advogado entrando com a ação errada. A gente passa carão no judiciário, né? Tem que fazer bonito. Então, se eu estou ameaçado e eu quero ficar em paz, eu peço manutenção. Se eu perdi porque eu fui esbulhado, eu quero reintegração, pedir corretamente. Então aqui eu estou no cenário de esbulho e eu tenho também que agir desde logo, diz a lei, ou imediatamente. Só que o esbulho é mais grave. A pessoa pode, inclusive, estar ferida e hospitalizada. Como que ela vai fazer desforço imediato? Ela não consegue imediatamente voltar para retomar. Carlos Roberto Gonçalves nos dá um bom critério. Ele diz o seguinte, e ele diz lastreado na doutrina do TJ de São Paulo, ok? Qual é o tempo que a jurisprudência autoriza para a volta e para a legitimidade do desforço imediato? Tem jurisprudência que fala entre 12 horas
e entre 72 horas após o esbulho, tá? Considere esse período como razoável. Por quê? A pessoa está machucada ou alguém da família precisa colocar a família em algum lugar para poder voltar. A pessoa está perdida, a pessoa está na rua. Então é razoável que a gente tenha uma elasticidade. Só que essa elasticidade ela não pode ser tamanha a ponto de que esse ato se transforme numa vingança e não numa retomada legítima. Deu para entender? Até 72 horas com justificativas dá para defender. Passou isso, não é desforço imediato, é vingança. Vai responder pelo resultado no Código Penal e perdas e danos no Código Civil, ok? Quais os requisitos? Como? Mesma coisa, com as próprias mãos, sem autoridade policial judicial, com auxílio de pessoas e com auxílio de coisas, inclusive, tecnicamente, armas. Aqui, no limite do necessário e do indispensável. Se passou do limite, por isso que eu não deixo o cliente fazer, olha o que acontece, excesso punível e vai responder pelo resultado mais gravoso, porque aí a gente entra no Código Penal. Código Penal manda responder pelo resultado, principalmente porque aqui houve dolo, né? Não foi culposo, foi doloso. Então ele vai responder por homicídio, por tentativa, por lesão gravíssima, por assim for. Qual é o menor crime que ele vai responder? Se ele errou tudo, 3, 4, 5, exercício arbitrário das próprias razões. Por quê? Porque ele se excedeu no limite autorizado para a autodefesa. Respondi sua pergunta? Quem mais perguntou aqui da autodefesa? Respondido? Ótimo. Continuando. Caprichando nas ações possessórias para aquilo que faltou. 3 são os tipos. Eu falei da manutenção, falei da reintegração, mas existe uma. Quando eu falar de todas as ações possessórias, eu vou chamar de interditos ou interditos possessórios. Não confunde com isso aí. Essa daqui é uma das ações possessórias rara, hein? Rara. Interdito proibitório. Tem outro nome. Proibitório. Quando eu vou usar isso? Não tenho nem esbulho e nem turbação, porque para essas eu já tenho outras ações. Quando que eu vou usar? Em caso de fundado receio. O que é fundado receio? Gente, não é divagação da pessoa. É um fundado, é um receio razoável, plausível, concreto. Eu dei 2 exemplos para vocês. O MST na porteira é o quê? Ameaça. Não é isso? Turbação. Eu nem sei a sigla, eu não consigo gravar as alterações das siglas. MTST, sei lá. Eu vou continuar chamando de MST, mais fácil. Ele tá lá, é turbação. Ele entrou e te pôs para fora, é esbulho. Então, não é nenhum desses 2 casos. Imagina ele assentado na fazenda ao lado. Risco, né? Fundado receio, gente. Por quê? Porque a gente sabe que ele vai de local a local, ocupação a ocupação. Eu preciso esperar ser ameaçado na minha porteira para entrar? Não. Aliás, o interdito proibitório vem para deixar a pessoa em segurança o mais rápido possível. Ok? Então o interdito proibitório entra quando não é tecnicamente uma turbação consumada, não é um esbulho, mas é um receio muito provável. Tem que justificar para o juiz, tem que colocar isso na demanda. Por que é que eu estou com fundado receio? O que justifica? Qual é a plausibilidade desse direito? É isso que você tem que colocar. Diga. E no caso, se houve esbulho, por desposto imediato, a pessoa saiu, o invasor saiu, mas ele fica ameaçando que vai voltar. Turbação. Aí você entra com a manutenção. Porque você já recuperou, mas você está sob ameaça. O que você faz? Manutenção de posse. Tá? Se ele foi para a propriedade do vizinho, interdito. Se ele está é um exemplo, tá? Pode ter um outro cenário no caso prático que tem. Mas eu estou dando um exemplo para você ver a diferença entre a turbação e o fundado receio. Fundado receio não é uma ameaça direta à sua posse. Mas é um receio razoável, concreto e justificável
de que aquilo possa virar uma turbação, um esbulho contra você. Então você evita. O interdito vem para evitar. Eu perguntei sobre um prolongamento da pergunta Sim. da colega. Ela esbulhou, força própria saiu e foi para a propriedade do vizinho. Eu posso fazer o interdito? Com medo Pode, de voltar e não- pode. Aliás, eu nesse caso, como ele já esbulhou, eu diria que isso já é até turbação. Eu entraria já com a manutenção, entraria mais grave ainda, porque ele já praticou um esbulho e ele está nas imediações com ameaça direta à sua posse. Eu entraria com a manutenção, é mais do que interdito ainda. Professor, e vários proprietários? Sim. Um só pode fazer uso Qualquer dos pessoa pode. para proteger a Pode. Como a posse é de todos, né, em conjunto, a pessoa que entra isoladamente, ela já automaticamente está Mas fazendo. não vai exigir o Não vai. Não vai. Não tem por que exigir, tá? Porque a proteção possessória tem que ser rápida. A gente sabe que na prática, no judiciário, eles têm inventado, né, coisas que não estão no CPC, nem no Código Civil, nem em lugar nenhum, mas está na cabeça deles. Mas, tecnicamente, a rigor, não há aqui um litisconsórcio necessário para justificar a defesa da posse. Principalmente porque ela deve ser rápida e principalmente porque você está pedindo uma liminar. Então não há necessidade, basta que um diga que ele já merece a proteção possessória. Tá? Eu consegui retirar o pessoal dentro da fazenda. De imediato eu já entro com a manutenção? Não, se você já retirou, você não precisa entrar com mais nada, tá? Você não precisa entrar mais, a não ser que você se sinta ameaçado porque continue a existir ameaça, tá? Se você retirou e eles forem embora, já está resolvido, tá? Se eles forem embora. Agora, se eles estiverem ali no cenário, já entra com a manutenção, tá? Já entra com a manutenção. Entenderam? Então o interdito proibitório ele é mais longínquo. Eu tenho um fundado receio e eu tenho um perigo iminente de que aquilo possa virar ou turbação ou esbulho. Também vou pedir liminar? Claro que sim. É força nova. Eu estou recentemente em receio. Liminar para quê? Para que a pessoa não pratique mais nada. Segundo, né? Repetindo. Qual que é a ação que eu vou usar em caso de turbação? Manutenção de posse. Gente, na turbação eu estou na posse, eu estou só ameaçado. Lembra disso? Então eu vou pedir o quê? Eu vou pedir na inicial para manter no exercício pacífico da posse. Esse é o pedido da petição inicial, tá? A ação é manutenção, porque o meu pedido principal é: eu quero me manter pacificamente no exercício da minha posse, como é o meu direito. Então eu vou pedir para repelir aquela ameaça. Liminar? Claro que eu vou pedir liminar. Não esquece de fazer a linha do tempo da força nova até 365 dias. Professora, e quando eu não sei quem é o sujeito? Não tem problema. Você vai pedir dizendo que você não sabe o nome, a qualificação, e pede para o oficial de justiça no momento do cumprimento, ele identifica as pessoas que lá estão, tá? Ele já identifica. E quem não tá já está impedido de entrar novamente, tá? Então é isso que é feito. Não tem problema. A possessória é boa, gente, por causa disso. Ela flexibiliza tanta situação e ela é tão ligeira que a gente tem que aprender a usar. Ela resolve os problemas, tá? Reintegração em caso de esbulho. Presta atenção. Vou agir em que momento, professora? Vou agir no momento em que os atos violentos, os clandestinos ou os precários estão latentes. É no momento que está tudo ali agindo que é o momento que eu tenho para pedir a liminar e conseguir. 1208. Tá? Porque enquanto não cessar, o que é cessar? Parar. Então, enquanto não parar, enquanto eu estiver evidenciando uma violência ainda que longínqua, a ameaça ainda que longínqua, mas ela está latente, é nesse momento que a posse dele é injusta e é nesse momento que eu tenho proteção e liminar. Age ligeiro, tá? Senão, corre-se o risco da purgação, como eu expliquei. Liminares, além do 1210, que fala das ações possessórias, vocês vão no 558 do novo CPC. O 558 traz as liminares da ação possessória. Ele diz aqui a força velha, no 560,
a 366 dias em diante, tá? E ele descreve que entre a data do esbulho ou da turbação e a propositura da ação, nós temos que contar até 365 dias. Essa é a base legal do pedido de vocês de liminar. Aqui está a informação que eu tinha trazido, tá? O que a gente faz quando já é força velha, o cliente já nos procurou nesse cenário, nós já não temos a liminar, mas nós não queremos ficar 10 anos brigando, discutindo posse, né? O que a gente faz? Tutela antecedente, tutela de urgência, doutrina para fundamentar Flávio Tartucci, jurisprudência STJ, só que, gente, em cima dos requisitos. Eu digo que esse é um pedido muito difícil mesmo, mas se a gente conseguir, se tiver fatos que se enquadrem nos requisitos da tutela de urgência, tecnicamente é possível. Cumulação de pedidos. Eu vou pedir só para voltar para a área? Ou só para ficar na área em paz? Não. Ação possessória é que nem bombril. 1001 utilidades, tá? Então vamos aproveitar que o judiciário é moroso, é caro, é chato. Então vou encarar, vou resolver tudo do cliente de uma vez só. Primeiro pedido que eu vou cumular além do meu pedido principal, que é de retomada, né, de voltar ou de manter em paz. Perdas e danos. Gente, presta atenção que às vezes quem entra, e principalmente quem entra com violência, faz um estrago para todo lado. Aqui eu tenho dano material. Não esquece que dano material pode se desmembrar em dano emergente e lucro cessante. Dano emergente é o efetivo prejuízo. É o que eu tenho que gastar com a cerca, com a parede, com o telhado. Isso é dano emergente. Isso aqui eu tenho orçamento, é assim que eu provo para o juiz. Vai lá e faz orçamento, tirar foto, isso é prova. Para você fundamentar o pedido, tem que ter prova. Ah, eu não consegui, professor, eu olho e falo, você provou, né? Direito é prova. E além disso, tem cenários que a pessoa, por ter sido esbolhada, deixou de lucrar. Aí eu vou pensar onde? Num lucro cessante. Então, a gente pode acumular todos esses pedidos explicando ao magistrado. Excelência, eu vou pedir perdas e danos, que vai se desmembrar em dano emergente, XYZ, em lucros cessantes, aqui está a prova, e eu posso pedir até dano moral. Já no próximo slide. O que eu trouxe aqui entre parênteses é a fixação do aluguel pena. Imagina o comodatário que não sai, aquele seu primo que você emprestou a casa para ele, né? Mal agradecido. Gente, essas coisas vêm de parente, tá? Por isso que eu falo, põe no papel o comodato. Aí ele não vem e fica, né? E você não consegue provar o comodato porque o camarada até o usucapião entrou. Você não tinha contrato. Aí você fica lá anos, né, discutindo. É usucapião? Não é. Comodato? Não é. Comodato verbal? Não é. E fica. E o camarada fica ali, essa briga durou 6 anos. E no fim você conseguiu. E ele permaneceu 6 anos de graça no imóvel. O que vocês vão fazer? Pedido de fixação de aluguel por todo o período de posse precária. Posse precária porque no dia do vencimento ele deveria ter devolvido. Então naquele momento, se ele não restituiu, a posse dele tornou-se injusta. Ela saiu, ela não é mais lícita. Dali para frente a gente vai pedir. Muita gente entra com a ação de fixação de aluguel. Para que se dá para fazer o pedido na possessória? Aí, ó. Tá? Só acumular. Você já tem a ação possessória. Então você já sabe que a coisa vai demorar. Você já sabe que até você conseguir colocá-lo para fora, ele vai permanecer lá meses de graça e agora ele já te deve um aluguel de mercado. Então o que você já faz? Já fixa o pedido para fixar o aluguel pena a tanto por mês, que é o valor de mercado, até o dia, a gente vai deixar em aberto, em que ele efetivamente restituir, o que pode durar, no exemplo que eu dei, 6 anos. Ok? Então não precisa de ação à parte, é na própria demanda. O que mais, professora? Olha o dano moral. Cabe dano moral em ação possessória? Cabe dano moral
moral em todos os lugares onde não houver mero aborrecimento do dia a dia. Banalização do dano moral em ação nenhuma, pessoal, em ação nenhuma. Juiz não gosta disso, tribunal não dá. Mas dano moral pode existir? Pode. Imagine a pessoa que no momento do esbulho ficou em cárcere privado de 1 semana. Teve sequela emocional. Teve um grave dano à sua integridade física e gerou uma lesão permanente. Essa pessoa não tem dano moral? Claro que ela tem. Então já aproveita, não precisa entrar com ação indenizatória à parte. Ó, já estou falando 3 demandas que estão cabendo em uma só. E a gente faz uma possessória com todo o pedido completo, ainda que eu tenha que apurar o valor dos danos em liquidação de sentença ao final, porque eu não sei onde vai dar. Tá? Que mais? Frutos. Vou somar aqui? Sim, se tiver que devolver frutos. Se ele é possuidor de má fé, põe na conta. Coloca tudo aqui. Que mais? Astrente. Eu gosto de falar essa palavra. Direito francês. O que astrente diz? Multa diária. Gente, quem esbulhou uma vez, quem fez turbação, vai voltar e vai fazer de novo. Nesse momento tem que doer no bolso, porque o melhor incentivador da pessoa no Brasil é o bolso, né? Então você já fala, vai intimada a liminar e já fixa uma multa diária que seja caro bastante. Não é para pedir pouca porcaria, não. E ali diz, em caso de novo esbulho, em caso de nova turbação, vai fixar a multa diária de X por dia. Gente, esse pedido deve ser simplesmente acompanhado em 100% das vezes que vocês pedirem liminar. Pede liminar e pede multa diária em caso de descumprimento, tá? Por último, desfazimento de construção ou de plantação. O novo CPC tirou isso. Isso aqui estava no CPC de 73 e o novo CPC não retirou. Doutrina é pacífica. Não está lá não significa que não existe, nem que não pode. É uma obrigação de fazer. Então vamos supor que eles fizeram algo na construção que não deveriam ter feito, construíram alguma coisa, destruíram uma plantação, o que eu vou fazer? Obrigação de fazer, entra aí como um pedido de obrigação de fazer, cumulado na ação possessória, e aí a gente colocou quantos pedidos? 4, além do pedido principal. Deu para entender essa aula? Bom, avançando, na contestação, é muito importante dizer que na contestação cabe pedido contraposto, vocês já devem saber disso, não precisa de reconvenção, não existe reconvenção, aliás, na possessória nunca existiu reconvenção. Então o réu, se o réu achar que ele tem direito àquela posse, ele vai fazer pedido de manutenção e de reintegração, hein? Pode, professora? Deve? Ele faz pedido contraposto. O que a doutrina não admite é que ele faça pedido indenizatório. Aí fala que tem que ser em outra demanda. Mas o pedido contraposto de manutenção ou de reintegração ele faz. Como o objeto da lide é proteção da posse como um todo, o juiz olha e decide. Quem tem melhor posse? Autor ou réu? Aí ele vai lá e concede. Tá claro? Reconhecimento de domínio, eu trouxe só para lembrar, em demanda possessória, não se discute propriedade, tá? Juízo possessório não se confunde com juízo petitório. Isso daqui só para constar no slide de vocês, que vocês vão receber o material e eu fiz completo por isso. Vou chegar onde a gente precisa. Para encerrar, e eu vou passar 5 minutos, tá, gente? Função social. Presta atenção que eu estou falando de função social da propriedade. Já eu vou explicar por que é que eu estou entrando em propriedade se minha aula é de posse. Espera um pouquinho. Vamos falar de função social da propriedade. Eu comecei a palestra explicando para vocês que o Código Civil de 2002 não é egoísta, como o Código Civil de 16. No Código de 16, o Todo-Poderoso podia todo no seu pedaço. Lembra disso? Ninguém ia mexer com ele. Aqui não. Por causa da tal justiça social, que é o interesse de uma sociedade inteira, na manutenção de vários valores, é por conta disso que nós temos a justiça social.
A justiça social entrou no Código Civil e ela flexibilizou alguns institutos, como a propriedade. Então, no artigo 5º da Constituição eu tenho: é garantido o direito de propriedade, artigo 5º, inciso 22. Mas no inciso 23 já reduz: eu garanto, mas você tem que usar de acordo com a função social. Significa, eu não posso tudo. Significa, eu tenho limites. Como é que eu vou saber? Bom, eu preciso saber se a minha propriedade é urbana ou se a minha propriedade é rural. É diferente a função social. Onde está isso? Artigos 182 a 186 da Constituição Federal, lá na parte de planejamento urbanístico que ninguém lê. E é importante pra caramba, tá? O que diz? Dentro das cidades, uma propriedade urbana cumpre a sua função social quando ela cumpre as regras do plano diretor. O que é o plano diretor? É uma lei feita pelos vereadores da cidade, São Paulo tem o seu, para cidades com mais de 20 mil habitantes. Aí ela vai falar quando o bairro é residencial, quando o bairro é industrial, vai falar, por exemplo, onde tem áreas ambientais, qual é o limite de altura da construção. Tem bairro que não pode ter prédio, tem bairro que pode ter prédio até certa altura. Isso é regulado pelo plano diretor. Então, quando o proprietário usa a sua propriedade e obedece o plano diretor, nós vamos falar que ele está em cima da função social da propriedade urbana. E se ele descumpre? Se ele descumpre, ele está sujeito a 3 penalidades. A primeira penalidade que ele tem ele é obrigado a construir ou a parcelar o solo. Ele vai fazer isso compulsoriamente porque ele vai receber uma notificação da prefeitura. Segundo tipo de penalidade, se a primeira não resolve: IPTU progressivo no tempo. Pode subir a alíquota? Nesse caso pode, porque é constitucional. E se não adiantar? Desapropriação. Desapropriação não vai ser paga em dinheiro, não vai ser paga previamente e também o valor não é tão justo assim. É pago em títulos da dívida pública resgatáveis em 10 anos. É sanção para o proprietário. Por quê? Porque a Constituição Federal quer que a propriedade seja usada de acordo com a função social. E em caso da rural, professor, se for rural, eu preciso aproveitar o solo adequadamente, tá? Então, assim, não tem problema ser latifundiário no Brasil. O Brasil não tem problema com latifundiário. Ele tem problema com latifundiário improdutivo. Se ele for produtivo, não tem problema nenhum. Vou ter que utilizar os recursos naturais e preservar o meio ambiente. Aliás, preservar o meio ambiente na propriedade urbana também. Vou ter que observar as normas de direito do trabalho e bem-estar dos trabalhadores. Por quê? Se eu não fizer, também estou sujeito a desapropriação, sanção. Aqui é desapropriação direto, porque é para fins de reforma agrária, tá? Para fins de reforma agrária. Como é que paga aqui? Títulos da dívida pública em 20 anos. Por que é que eu estou dizendo para vocês? Eu estou mostrando para vocês que a Constituição Federal, ela vai punir o mal proprietário. E como é que isso vai desencadear no meu assunto de posse? Significa que existe função social não só para o proprietário, mas também para o possuidor. Vocês vão aprender que em muitos momentos o Código Civil, ele trabalhou com 2 tipos de posse: a posse moradia e a posse trabalho. O que é isso? É aquela posse onde o possuidor vem e exerce para fins de moradia dele e dos seus familiares. Isso é posse moradia. Ou aquela posse onde o possuidor vem e começa a exercer trabalho, atividade econômica e interesse social. Isso é posse trabalho. Sabe o que acontece? Quando um possuidor cumpre a função social morando ou trabalhando, ele está dando o quê? Adequada utilização. Ele está cumprindo o espírito constitucional, ele é beneficiado. Como? Reduz todos os prazos da uso capião.
Vocês vão aprender na aula de uso capião que todas as vezes que ele tem uma posse qualificada pela moradia ou qualificada pelo trabalho, ele tem menor prazo. Por quê? Simplesmente por esta razão aqui, ó. Ele possui um status privilegiado no sistema. Ele fez pelo imóvel aquilo que o proprietário não fez. Por que que ele está lá morando? Por que que ele está lá trabalhando? Porque o proprietário nada fez de forma eficaz para retirá-lo daquela condição. Então, qual que é a moral da história aqui? Mais vale um bom possuidor, que é aquele que exerce a função social da sua posse, do que um mau proprietário. Porque não adianta nada você ter o registro do título, descumprir a função social, não usar adequadamente o grude, os atributos da propriedade, não correr atrás das ações possessórias, reivindicando quando alguém pratica algum ato de esbulho ou turbação. Porque se uma pessoa estiver na sua propriedade e cumprir posse moradia, posse trabalho e der uma função social à sua posse, a lei civil vai dar mais valor à função social da posse do que ao mau proprietário. Tudo bem? Pessoal, muito obrigada, tá? Eu agradeço, desculpa ter invadido, foi um prazer. Oi pessoal, sou a professora Samantha Cury Crepaldi Dufner. Me apresentei hoje no Congresso de Direito Imobiliário e Registral, hoje dia 9 às 8 da manhã. Acabei de ministrar uma aula sobre posse e seus efeitos jurídicos. Apresentamos a posse, as suas classificações, as ações possessórias, a autodefesa e a função social. Uma aula extremamente produtiva. Eu estou feliz de participar desse projeto. Eu vejo aqui muitos corretores de imóveis, muitos advogados que manejam o direito possessório, direito registral e imobiliário, e é a importância de um evento como esse, um evento de vanguarda no estado de São Paulo, que vai chamar para um fórum de debate, discussão e estudo voltado para essa matéria, com profissionais que têm experiência na área. Eu estou muito feliz de participar desse congresso e espero que tenhamos a segunda, terceira e outras edições. Um beijo, até mais.